A imunidade inata foi desenvolvida para eliminar o agente assim que ele entra no corpo. Porém, alguns agentes não podem ser destruídos por ela e precisam de uma resposta mais eficaz. Essa é a tarefa da imunidade adaptativa. Para que esse mecanismo seja eficiente, os antígenos precisam ser capturados, processados e apresentados às células que podem reconhecê-los. Nesse vídeo você vai aprender como ocorre o processamento e apresentação de antígenos. Fica comigo aqui até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre o assunto. Em vídeos anteriores vimos que quando o micro-organismo invade o corpo, ele precisa ser rapidamente reconhecido e uma resposta direcionada contra ele. Porém, essa resposta inicialmente é feita pela imunidade inata, ou seja, é inespecífica, e apesar de ser suficiente para destruir diversos invasores, ela não garante que o corpo crie resistência contra novas infecções. Por conta disso, o sistema imune é capaz de se adaptar ao invasor. Ele consegue aprender com essa experiência e montar uma resposta mais eficiente. Com isso, da próxima vez que o micro-organismo invadir, o combate se torna mais eficiente. Essa parte, claro, é feita pela imunidade adaptativa. Para que a imunidade adaptativa seja desencadeada, algumas coisas são necessárias. É necessário um antígeno, e se você não sabe o que é um antígeno, eu vou deixar um vídeo nos cards aí em cima, explicando tudo o que você precisa saber sobre eles. A segunda coisa que precisa são células que consigam pegar esses antígenos, processá-los e apresentá-los. Essas são as células apresentadoras de antígenos. A última coisa que precisa é uma célula para reconhecer esses antígenos e finalmente desencadear a resposta imune adaptativa. Essa célula é o linfócito. Existem três principais células que são apresentadoras de antígenos: as células dendríticas, os macrófagos e os linfócitos B. Todas elas vão apresentar os antígenos para os linfócitos T. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas células porque já tem vídeo no canal falando sobre elas. Eu vou deixar nos cards aí em cima, dá uma conferida lá depois. Na superfície das células apresentadoras de antígenos, existem receptores chamados de MHC, complexo principal de histocompatibilidade. Eu não vou falar muito sobre essas moléculas porque vai ter vídeo específico só para falar delas. Mas o que precisa saber aqui é que existe o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. Para que a célula consiga apresentar o antígeno, é essencial que ela tenha esses receptores. Existem dois tipos de antígenos, os exógenos, ou também chamados de extracelulares, e os endógenos, ou intracelulares. O exógeno seria, por exemplo, uma bactéria, que é destruída e seus antígenos são capturados. E nos endógenos temos os vírus, que entram na célula para desempenhar a sua função. O MHC de classe 1 é um receptor para antígenos endógenos, e o MHC de classe 2 é um receptor para antígenos exógenos. Primeiramente, eu vou falar sobre os antígenos exógenos. Para que tudo se inicie, o antígeno precisa ser fagocitado e levado para dentro da célula, dentro de uma vesícula, o fagossomo. O fagossomo, por sua vez, se une aos lisossomos. Nos lisossomos, existem enzimas que vão digerir o antígeno. Vamos pensar que esse antígeno é uma proteína. Já vimos na aula anterior que as proteínas são moléculas altamente antigênicas. Essa proteína vai ser quebrada em peptídeos de diversos tamanhos. Então essa vesícula com diversos peptídeos se une com os endossomos que contêm moléculas do MHC classe 2. Lembra, o MHC classe 2 é responsável pelos antígenos exógenos. Dessa forma, as moléculas se unem, e essa vesícula é direcionada para a superfície da célula. Assim, o MHC é expresso juntamente com o antígeno. Nesse momento, ele está pronto para ser apresentado ao linfócito T. Agora vamos aos antígenos endógenos. E aqui o melhor exemplo são os vírus. Nas células, existe uma proteína chamada ubiquitina. Essa proteína vai se ligar a um antígeno viral. Na verdade, diversas proteínas vão se ligando, e com isso a molécula fica marcada para destruição. A destruição vai acontecer por um complexo enzimático chamado proteossoma. Ele quebra o antígeno em sequências de diversos aminoácidos. Após a quebra, os aminoácidos são levados ao retículo endoplasmático rugoso, onde eles serão ligados à molécula de MHC classe 1. E logo depois, esse complexo é levado até a superfície celular, onde ele será expresso para ser apresentado ao linfócito T. Só para ter uma noção, são necessárias aproximadamente 200 moléculas de MHC classe 1, com o antígeno ligado nela para poder ativar o linfócito T. Perceba que aqui não tem a formação de uma vesícula, o processo acontece no citosol da célula. Quando a gente fala de linfócitos T, existem dois tipos, os linfócitos T que possuem receptor do tipo CD4 e os que possuem receptores do tipo CD8.
O MHC de classe 2 tem afinidade por linfócitos T CD4, que é o linfócito T auxiliar. Já o MHC de classe 1 tem afinidade por linfócitos T CD8, que é o linfócito T citotóxico. O receptor do linfócito vai se ligar ao MHC com o antígeno conjugado. Isso é importante porque, a partir do momento que o MHC se liga ao receptor do linfócito, o linfócito se ativa e vai desencadear uma resposta diferente, já que os linfócitos TCD4 e o TCD8 possuem funções diferentes. Então, recapitulando, se estamos de frente para um antígeno exógeno, como uma bactéria, ele é fagocitado e processado dentro de uma vesícula, e conjugado com o MHC de classe 2. O MHC de classe 2 vai se ligar ao linfócito TCD4 e ativar ele. Agora, se o antígeno é processado no citoplasma, e isso acontece nas infecções virais, o MHC de classe 1 é ligado a ele, que por sua vez vai se ligar em linfócitos TCD8. Quando o linfócito TCD8 é ativado, a ação dele é induzir a apoptose de células infectadas, e isso é muito importante para controlar as infecções virais. Quando o CD4 é ativado, ele secreta diversas citocinas, faz divisão e diferenciação celular e inclusive vai ativar macrófagos para destruir bactérias com mais eficiência. Vou explicar melhor como tudo isso acontece. Quando a bactéria se aloja ali no tecido, está acontecendo inflamação. Então está chegando o neutrófilo, que na verdade é o primeiro que chega também macrófago. O macrófago é uma célula mais lenta, porém ele tem alto poder de fagocitose e vai começar a fagocitar as bactérias. Ele é apresentador de antígeno, então ele processa, chega no linfonodo e apresenta com o MHC de classe 2 para o linfócito TCD4. Dessa forma, o linfócito TCD4 se ativa. Ele sai do linfonodo e vai até o local inflamado. Lá, ele começa a liberar diversas citocinas para ativar macrófago. O macrófago, quando está ativado, aumenta muito o poder de fagocitose e destruição de micro-organismos. Essa parte que eu falei agora faz parte da resposta imune adaptativa. Nas próximas aulas veremos sobre a resposta imunicelular e a resposta imunohumoral. Não esquece de conferir o link que eu deixei aí embaixo para você finalmente aprender inglês de forma simples e rápida. Até a próxima aula. Valeu!